Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste, para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você, com a sua família e com a sua unidade, o seu trabalho? Sempre espero e torço para que tudo esteja ótimo. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, da sessão 60 até a 63. Começando, claro, pela sessão 60. Essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith, o profeta, em 8 de agosto de 1831, para os élderes que desejavam saber como agir no seu trabalho missionário, e o Senhor os orientou a voltarem do leste, mas também os advertiu. Vamos ver os versículos 2 e 3. Com alguns, porém, não estou satisfeito porque não abrem a boca, mas escondem o talento que lhes dei, por causa do temor aos homens. Ai desses, porque contra eles está acesa a minha ira. E acontecerá que, se não forem mais fiéis a mim, deles será tirado até aquilo que têm. O que o Senhor está deixando bem claro é que isso serve para os missionários, mas serve para todos nós, membros da igreja. A gente não deve esconder nosso talento. Muitas vezes a gente fica com medo ou com receio de comentar ou de falar da igreja para alguém, para algum parente, para algum familiar, para algum amigo ou colega de trabalho, porque a gente fica temendo que as pessoas possam reagir de uma forma negativa, que elas podem não gostar, ou que elas possam até não querer mais amizade ou aproximação. Porém, o Senhor fala, nós não temos que ter medo, claro, sempre enfatizando, temos que saber como falar. Porém, a gente deve falar e a gente deve levar o Evangelho para as pessoas, e a gente não deve temer aquilo que o homem possa fazer, mas sim temer o que o Pai Celestial, o Senhor, possa fazer, e a gente deve, sim, abrir nossas bocas e falar do Evangelho para as pessoas. E os élderes deveriam pregar os iníquos. Nas Escrituras a gente sempre vê como a gente vê lá no Velho Testamento, Jonas não queria ir para Nínive porque as pessoas lá eram muito iníquas, mas ele foi chamado e teve que ir. E a gente, muitas vezes, a gente pode pensar, mas essas pessoas estão fazendo isso ou fazem aquilo, não sei o que. Essas, mais ainda, que estão precisando receber o Evangelho. Volto a dizer, quantas pessoas eu já conheci que levavam uma vida assim bem desregrada, mas quando elas tiveram a chance de conhecer o Evangelho, elas se converteram a tal ponto que se transformaram totalmente para o melhor, obviamente. Agora o versículo 13. Eis que eles foram enviados para pregar meu evangelho entre as congregações dos iníquos. Portanto, dou-lhes o seguinte mandamento: não desperdiçarás teu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. O que o Senhor está dizendo aqui? É muito bem claro, não desperdiçar o tempo, quer dizer, não ser ocioso, não gastar nosso tempo com coisas que a gente pode até pensar que é importante, mas na verdade não são. Lembra lá na outra aula que a gente viu, a gente deve ocupar-se zelosamente numa boa causa. E por isso o conselho do Senhor continua, a gente não deve desperdiçar nosso talento e nosso tempo com coisas que não são importantes. A gente deve sim se desenvolver, nos ajudar para poder ajudar outras pessoas. E não importa que o lugar seja iníquo, esses lugares mais ainda que precisam do Evangelho, assim como todas as pessoas. O versículo 14. E depois que tiveres vindo à terra de Sião e proclamado minha palavra, regressarás rapidamente, proclamando minha palavra entre as congregações dos iníquos, sem pressa, nem ira, nem contendas. Mais
uma lição que o Senhor está dando que também não deixa dúvidas. E essa é uma das técnicas que a gente desenvolve principalmente na missão, que fala que a gente, como ele diz aqui, a gente não deve discutir ou contendas, a gente não deve brigar, a gente não deve entrar em discussões, a gente deve saber conversar pacificamente para poder o Espírito Santo permanecer presente. E ele fala que se novamente ele está dizendo os iníquos precisam do Evangelho porque eles estão numa situação bem terrível, bem complicada, e para que o inimigo não possa mais exercer poder sobre eles, possa encontrar o caminho da salvação, eles precisam do Evangelho. E claro, todo mundo vai chegar ao seu momento de que está servindo missão de tempo integral de voltar para casa. E a obra missionária é isso. Você pode dizer, Yari, é fácil servir uma missão? Eu vou dizer com todas as letras, como eu disse para o meu filho mais velho e para outras pessoas, não é fácil. Porque a gente abre mão de muita coisa, a gente fica 2 anos servindo ao Senhor, se dedicando, e a gente vai encontrar muitos desafios. Tem pessoas que aceitam, mas que decidem não seguir. Tem pessoas que tratam mal, tem gente que só quer discutir, tem gente que só quer brigar, e tem gente que faz até ameaças e tal. Mas nós vemos com o exemplo das Escrituras que a obra missionária ela faz parte. Todo mundo que já serviu uma missão, seja qual for, ou a sua missão aqui na Terra, como o próprio Senhor, foi aceito por alguns e foi rejeitado por outros, como acontece até hoje em dia, e é assim mesmo, os desafios são grandes, enormes, mas porém vale a pena a gente, fazendo a obra missionária, nós nos aproximamos do Pai Celestial, a gente prepara o caminho da segunda vinda e a gente também ajuda a trazer almas para Cristo, tá bom? A obra missionária faz tudo na igreja, na verdade, se resume à obra missionária, ok? Na seção 61, revelação dada por meio de Joseph Smith em 12 de agosto de 1831. O profeta e mais 10 élderes desceram o rio Missouri e enfrentaram muitos perigos, e o William W. Phelps viu o inimigo nas águas. Vamos ver isso melhor. E o Senhor, claro, ele começa a sessão se declarando, falando de si mesmo, e fala para os élderes. O versículo 2. Eis que em verdade assim vos diz o Senhor, ó élderes de minha igreja, que estáis reunidos neste lugar, e cujos pecados vos são agora perdoados, pois eu, Senhor, perdoo pecados e sou misericordioso para com aqueles que confessam seus pecados com o coração humilde. Então, mais uma vez, o Senhor está deixando bem claro. Nós nunca dizemos que somos perfeitos. Todo mundo está sujeito a erros, está sujeito a falhas. E o Senhor deixa a mesma promessa que Ele fez para esses irmãos, Ele faz para todos. Ele disse, Ele vai ser misericordioso para quem confessar os seus pecados e os abandonar. E o Senhor sempre, claro, Ele vai deixar as bênçãos garantidas. E o Senhor alertou sobre o perigo nas águas e orientou os élderes, e eles deveriam ser fiéis. E ele volta a falar sobre as águas, aconselhando e confirma que o inimigo se move sobre as águas. Porém, quem for fiel não será atingido. E alguns portadores dignos do sacerdócio podem comandar as águas, conforme vamos ver agora no versículo 27. Contudo, àquele a quem é dado poder para comandar as águas, a ele é dado pelo Espírito conhecer todos os seus caminhos. É importantíssimo a gente, principalmente nós que somos homens, que temos o sacerdócio, nos mantermos dignos e fiéis para a gente poder
superar a força, a influência do inimigo, e a gente não deve desafiar o perigo, e a gente deve saber, né, ser obediente para que a gente possa sair dos problemas, né, da melhor forma. Você deve estar perguntando, mas o inimigo ele comanda as águas e tal. O Senhor deixou bem claro, o próprio irmão lá viu o inimigo se movendo. A gente vê que alguns desastres, algumas coisas acontecem, porém a gente deve, né, como diz, ser fiel. Nós na missão, por exemplo, temos a regra de nunca ir nadar, seja lá onde for, porque é uma forma de proteção, é uma forma de segurança, tá bom? Então a gente deve, assim, todas as regras são feitas para o bem e não para privar ou proibir, para deixar a pessoa sem ser feliz. Pelo contrário, as regras existem para a proteção. E os élderes também deveriam viajar de 2 em 2, como acontece até hoje. Eles tinham que ter ânimo. Lembra que o Senhor falou lá também, quando a gente estiver orando e jejuando, não é para a gente fazer cara de né, eu estou com cara de tristeza, pelo contrário. Tudo que fazemos para o Senhor, temos que fazer com alegria. E também ter humildade, que ninguém vai conseguir ser um servo do Senhor se não for humilde de verdade. Cingir os lombos, que quer dizer guardar a lei da castidade, e, é claro, orar sempre. A oração, vamos ter sempre em mente, é algo que nunca é demais. Pelo contrário, seguindo o conselho de Nefe, a gente deve orar sempre e não desanimar. A gente deve realmente fazer oração sempre, agradecer por todas as bênçãos, agradecer por tudo que o Pai Celestial faz por nós. Fazendo isso, a gente se torna humilde e a gente também reconhece a mão dele em tudo. A seção 62 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 13 de agosto de 1831. Nesse dia, ele e seu grupo encontraram vários elders no caminho. Olha só que interessante. Naquela época não tinham os transportes, os recursos, que tudo que se tem agora. Então era bem complicado, era bem desafiador. Os desafios, claro, existem, de hoje são diferentes, muitos daquela época, mas que a gente é sempre uma alegria muito grande encontrar outros irmãos que também estão servindo a Cristo. E o Senhor fala aos élderes que os observa e a missão deles não estava ainda completa. O versículo 3. Não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós, e vossos pecados vos são perdoados. Então o Senhor deixa bem claro aqui, né? O testemunho que a gente prega é registrado no céu. E ajudando na obra dele, a gente também vai tendo perdão dos nossos erros. E eles deveriam continuar a viagem e se reunir com alegria. Um momento, por exemplo, muito alegre é quando temos conferência. Seja a conferência da ala, seja a conferência da estaca, uma conferência regional e, claro, principalmente a conferência geral. É um momento realmente que a gente fica animado, a gente reencontra outras pessoas e a gente, outros irmãos, outras irmãs das outras unidades, e a gente é nutrido pela boa palavra, certo? Versículo 5. Então podereis regressar para testificar sim, todos juntos ou de 2 em 2, como vos parecer melhor. A mim não importa. Somente sede fiéis e anunciai alegres novas aos habitantes da terra ou entre as congregações dos iníquos.
Esse versículo é muitíssimo bem claro, está falando do que? De obra missionária. E mais uma vez o Senhor enfatizando, fazer com alegria, fazer com ânimo, porque se o Evangelho traz alegria, nós também então temos que proclamar e falar dele também com alegria. Saber como falar, evidentemente, mas as pessoas precisam, todo mundo vê que o Evangelho não é uma prisão, pelo contrário, o Evangelho sim é que dá alegria, é que dá motivação e força para viver ainda mais essa época tão turbulenta como a gente vive agora. E nós devemos sempre estar agradecido pelas bênçãos. Mais uma vez dizendo, muitas vezes quando a gente quer algo, a gente pede, mas na hora de agradecer, às vezes a gente não agradece com a mesma intensidade com que a gente pede. E temos que fazer o diferente, a gente deve agradecer mais, mas a gente deve ser grato pelas bênçãos, pelas coisas. Diariamente somos abençoados infinitamente. Então temos que reconhecer essas bênçãos para podermos agradecer ao Senhor. Os versículos 8 e 9. Essas coisas vos são dadas para que as façais com discernimento e conforme as orientações do Espírito. Eis que vosso é o reino, e eis que eu estou sempre com os fiéis. Assim seja. Amém. Então, também muito bem claro o Senhor deixa, né, que para que a gente possa fazer tudo com que? Discernimento, ou seja, com sabedoria. Sempre tem as pessoas que falam, o sacrifício traz bênçãos. Concordo, mas lembramos que fazer as coisas com sabedoria também é uma bênção. O próprio presidente Hinckley, num serão para os jovens, ele aconselhou, serve para os jovens, mas também serve para todos, né? Que é sede sábios, ou seja, fazer as coisas de acordo com a sabedoria do Pai Celestial. Na sessão 63, essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith já no final de agosto daquele ano, 1831. Já tinha se passado um ano e pouco desde a reorganização da igreja. Joseph Smith, Sidney Rigdon e Oliver Cowdery haviam chegado em Missouri. O Senhor se anuncia e alerta que sua ira está acesa contra os ínicos. Nessa sessão a gente já vai ver mais coisas e vamos ver as orientações que o Senhor tem para todos. Começando no versículo 6. Portanto, em verdade eu digo, que os iníquos prestem atenção e que os rebeldes temam e estremeçam, e que os incrédulos fechem os lábios, pois o dia da ira cairá sobre eles como um furacão, e toda a carne saberá que eu sou Deus. Esse aqui está falando sobre o que? Sobre a segunda vinda. Quando o Senhor vier, vai vir em grande glória, e os fenômenos da natureza a gente vê, como o próprio Novo Testamento profetizou, e se mostrar sinais da natureza, e eles estão cada vez acontecendo com mais frequência, com mais intensidade, com mais vigor. Mesmo com todo o avanço da tecnologia, mas nenhum avanço da tecnologia consegue deter a força da natureza. E isso é um sinal da sua segunda vinda. Então, por isso, a segunda vinda está cada vez mais próxima. Então, olha, sinal, temos um privilégio, nós aqui, de estarmos num país que ainda não acontece furacão, espero que não aconteça, mas outros fenômenos da natureza também acontecem, essas alterações do tempo. Então, mais por isso que a gente deve acelerar a obra do Senhor. É importantíssimo. E o Senhor adverte que não se deve buscar sinais, pois sinais vêm pela fé, e não ao bel prazer dos homens. Pessoas buscadoras de sinais são adúlteras. Vamos ler agora o versículo 16.
Perdão, ainda não, não é o momento ainda do versículo 16. O Senhor está. Perdão, me confundi aqui. Mas antes de lermos o versículo 16, nós vemos lá no Novo Testamento o exemplo bem claro disso, que buscadores de sinais são pessoas adúlteras, porque eles estão pedindo sinal não porque eles querem acreditar, mas porque eles querem desafiar. E o próprio Senhor Jesus Cristo orientou as pessoas. Quantos que ele não advertiu dizendo, né? Vai haver menos rigor para as pessoas dos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque se eles tivessem visto o que vocês viram, há muito eles já teriam se arrependido. E as pessoas lá mesmo vendo os sinais, as maravilhas, os milagres de Cristo, nem assim eles se converteram, nem assim eles aceitavam o Evangelho e não aceitavam Ele como o Salvador da humanidade. Então o sinal vem pela fé, entendeu? Mas as pessoas fiéis, elas não devem ficar buscando sinal, fenômenos. Eu quero ver fogo descer do céu, eu quero ver um prédio se levantando, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, não. E o próprio Senhor Jesus Cristo, com as pessoas que receberam bênçãos de cura, de problemas de saúde, todas elas, como o homem cego, a filha de Jairo, entre outros, o Senhor sempre enfatizou: vai, a tua fé te salvou. Eles não ficaram desafiando. Como o homem cego, ele reconheceu a linhagem real de Jesus, que ele aqui na terra era descendente de Davi, por isso que ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por isso ele foi curado. E é assim que nós temos que ser. A gente não deve ficar desafiando, atentando a Deus. Pelo contrário, a gente deve sermos fiéis. Agora sim é o versículo 16. E em verdade vos digo, como disse antes, aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, ou se alguém em seu coração cometer adultério, não terá o espírito, mas negará a fé e temerá. Ou seja, a gente não deve ficar cobiçando outras pessoas, a gente não deve cometer o adultério, a gente não deve ficar, vou falar, mas hoje em dia é normal, isso acontece, não. A gente não deve pensar dessa forma, a gente deve saber respeitar para poder exigir também o respeito de volta. E o Senhor está dizendo aqui, né, para não ficar cobiçando a mulher do seu próximo. Mesmo que a mulher não seja comprometida, mas nós homens a gente deve saber respeitar a condição da mulher. E os adúlteros, mentirosos, medrosos, incrédulos e feiticeiros serão condenados. Nos outros versículos está falando já disso também, além dos adúlteros, que tem gente que acha que trair, sair com a mulher de alguém é um sinal de esperteza, de malandragem, isso não agrada o Senhor. A mentira não tem muito o que dizer. Né? Os incrédulos são as pessoas que não têm fé. Eles, um dos sinais, por exemplo, é a gente que fica buscando sinal. E os feiticeiros, as pessoas que ficam se entregando à feitiçaria, bruxaria, sei lá o que, nada disso aproxima do Pai Celestial. Né? Essas simpatias e outras coisas, despacho, isso não é útil, isso não aproxima, pelo contrário, isso o Senhor está deixando bem claro aqui, que as pessoas que cometem isso, elas vão ser condenadas. E os fiéis terão a herança prometida e também conhecerão os mistérios de Deus. Ou seja, eles vão poder habitar aqui na terra durante o milênio, vão conhecer os mistérios de Deus, elas vão poder ver coisas que nunca antes foram reveladas e vão poder herdar o maior grau de glória, que é o reino celestial. Então, quantas bênçãos, a gente não faz ideia de quantas bênçãos e maravilhas
o Senhor tem para nós. Mas e para isso a gente deve procurar sempre manter a fidelidade para podermos nos aproximar dele. E continuando a sessão, aí deviam ser compradas terras para terem vantagem no mundo. Os irmãos aqui, eles tinham que ter as suas propriedades para poder ajudar tanto as pessoas, os irmãos e irmãs que estavam chegando, mas para que eles pudessem também trabalhar, para que eles não ficassem na dependência do mundo. E aí, mesma coisa com nós, a gente deve trabalhar e a gente deve se manter, porque nós temos que ser autossuficientes, a gente deve saber lidar com as situações, estar preparado para todas as situações. Ok? Versículo 33. Em minha ira jurei e decretei guerra sobre a terra, e o iníquo matará o iníquo, e o temor virá sobre todo homem. E tem acontecido isso, a gente sempre, eu e você, independente do lugar, mas a gente já, quantas notícias de guerra a gente já viu acontecer, disputa entre países e outras coisas e coisa e tal, mas o Senhor aqui ele deixa bem claro, né, que o iníquo mata o iníquo. No livro de Mormon a gente também viu isso, que o iníquo pune o iníquo. Eu já vi casos assim de sujeito que decidiu entrar para o crime, roubou alguém, só que aí ao ser preso acabou encontrando com o irmão da vítima, que também era do crime, acabou dando fim nele, ou seja, então o mundo da iniquidade, o mundo da infidelidade é uma ilusão, não vale a pena, só traz destruição para a pessoa. O seu próprio está dizendo, a gente não precisa guardar a ira ou querer se vingar de uma pessoa que nos fez o mal, porque uma hora acaba com, se ela não se arrepende, ela vai encontrar alguém que lhe faça o mal também. Versículo 37. E que todo homem tome a retidão em suas mãos, e cinja seus lombos com a fidelidade, e os habitantes da terra levante uma voz de advertência e declare, tanto por palavra como por fuga, que a desolação virá sobre os iníquos. Está falando de ser obediente. Temos que ser obedientes em tudo. Um dos meus primeiros presentes de missão, segundo também falavam isso, da gente sempre ser obediente. Ele sempre gostava de enfatizar, já pensou se a pessoa tal não tivesse sido obediente? O que poderia ter acontecido? E infinitas são as bênçãos para que se mantenha fiel no caminho do Senhor. Agora o versículo 48. Realmente bastante versículos, porque realmente não tem como. Eu estudei bastante e não tinha como adiar ou de não comentar. Vamos ler ele agora. Aquele que enviar tesouros à terra de Sião receberá uma herança neste mundo, e também uma recompensa no mundo vindouro, e suas obras segui-lo-ão. Traduzindo para os irmãos, tinham que ajudar. Enviar tesouros quer dizer o que? Ajudar naquilo que fosse necessário, que eles tivessem condição de poder ajudar. E para nós também continua isso, a gente ajudando, sermos generosos, fiéis no dízimo e também nas outras ofertas. E a gente deve sempre procurar ajudar, porque ajudando ao próximo nós estamos ajudando ao Pai Celestial. Como ele disse, né? Fazendo, quando fizestes ao seu próximo estarás fazendo a mim. E as bênçãos são garantidas. Na sequência, ele fala de se preparar para a segunda vinda. Se naquela época as pessoas já tinham necessidade de se preparar para a segunda vinda, quase 200 anos atrás, imagine agora. E terão suas bênçãos garantidas na ressurreição,
ou seja, vai acordar na manhã da primeira ressurreição, quando tiver a segunda vinda de Cristo aqui na Terra, e vai poder habitar aqui na Terra durante o milênio. E agora é um dia de advertência, e Sidney Rigdon foi advertido por ter se exaltado e não aceitar conselho. Acontece muito, principalmente com nós homens. Depois de uma certa idade ou de um tempo, às vezes a gente fica sujeito a não querer aceitar conselho de ninguém, por uma pessoa ser mais nova, ou por ter menos tempo do Evangelho, por ter menos conhecimento, enfim. Mas a gente não deve se exaltar, a gente deve sempre se lembrar de ter humildade. A gente vê que a humildade sempre é comentada e falada. E relembrando, foi a falta de humildade que fez o inimigo ser expulso de lá dos céus. Foi a falta de humildade que fez ele sair da presença de Deus. Então, para que não aconteça com nós, a gente sempre se lembrar de ter humildade. Existe um ditado oriental que eu gosto muito que fala que a humildade leva a grandes tesouros, ou seja, a humildade vai levar a gente para uma condição, um patamar muito melhor. Quando subir um degrau no sucesso, suba 2 na humildade. E temos que tomar cuidado ao tomar o nome do Senhor e não o usar sem autoridade. Ou seja, o Senhor fala o quê? Que a gente já falamos isso em outras aulas, mas vamos repetir. Ninguém deve fazer algo que ela não tenha autoridade para isso. Por exemplo, a gente não pode receber revelação para a organização, o chamado de alguém, ou para a ala. Quem recebe revelação para a ala é o bispo, para a estaca é o presidente, e para a igreja em geral é o profeta, e para o mundo todo também, claro. A gente não deve querer incomodar outras pessoas assim, por exemplo, fazendo perguntas pessoais. Ah, mas a gente é amigo. Não, a gente não deve fazer entrevista de dignidade com uma pessoa, exceto o bispo e presidente da estaca, e assim por diante. A gente não deve tentar fazer algo que a gente não é devidamente autorizado para aquilo. Vamos ler o versículo 64. Lembrai-vos de que aquilo que vem de cima é sagrado e deve ser mencionado com cuidado e por indução do Espírito. E nisto não há condenação alguma, e recebereis o Espírito por meio de oração. Portanto, sem isto permanece a condenação. Tudo que a gente faz para o Senhor, a gente deve fazer de uma maneira reverente. Ou seja, a gente deve ser feito de uma maneira calma, tranquila, para que possa convidar o Espírito Santo a permanecer presente e para que a gente possa fazer as coisas da maneira que agrada ao Senhor. Então, e nessa questão de autoridade também. Ah, mas eu quero, eu estou com vontade. Não, se a gente não tem autoridade para alguma coisa, a gente não deve fazer. E mesmo quando a gente tem autoridade para algo, nós devemos fazer da forma correta, da forma que agrada ao Senhor, da forma que o deixará feliz. Então essa foi a aula de hoje e peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, o seu gostei lá no comentário para ajudar e também faça o seu comentário dizendo o que você gostou ou alguma coisa que você não tenha gostado. E aí sugestões, claro, sempre serão bem-vindas, tá ok? E deixa salve em nome de Jesus Cristo, amém. E deixo para você o meu abraço, um bom estudo e felicidade para você e para sua família, ok? Muito agradecido, até o próximo vídeo. Tchau.